Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar, o nosso podcast, webcast aqui da Mercado de Consumo, sempre trazendo histórias, grandes convidados, falando do mercado, trazendo insights, muita coisa por aqui. Tenho comigo aqui do meu lado, como nossa co-apresentadora hoje desse episódio, a Ayana Freitas, editora-chefe da Mercado de Consumo, e eu sou o Gustavo Groma, esqueci de me apresentar. É isso aí. Tudo bem, Ayana? Tudo certo, Gustavo. Prazer estar aqui novamente, né? Nesse nosso programa semanal que sempre traz convidados super bacanas para falar dessa área que a gente, no mercado de consumo, gosta tanto, né? A gente que trabalha com isso, que é varejo de consumo no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai falar sobre tecnologia para o varejo. E como convidado a gente traz aqui o Antônio Nunes, CEO da Instalip. Tudo bem, Antônio? Obrigado por participar aqui com a gente dessa conversa, desse bate-papo. Tudo bem, obrigado pelo convite, boa tarde e um prazer partilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência na Instalip. Prazerzaço ter você aqui com a gente. Queria começar, até porque já perceberam que você não é brasileiro, quem está acompanhando a gente, que você contasse sua história um pouco pra gente da Instalip, né, que é uma empresa nova, uma empresa, a gente pode chamar ela de uma logtech, né? Logtech, Retail Tech. Exato, vários techs aí, né? Muita tecnologia envolvida. Contar um pouquinho da história da empresa e da sua própria trajetória que acabou te levando na Instalip, enfim. Claro. Como vocês já perceberam, eu sou português. Aí eu comecei a minha carreira profissional como consultor na McKinsey. Aí eu comecei a entrar no mundo do e-commerce, a trabalhar com o maior empreendedor de tecnologia da Alemanha, que se chama Oliver Samwer, a começar negócios de e-commerce em diferentes lugares do mundo. Primeiro em Singapura, depois no México. Aí no México foi quando eu cheguei para a América Latina, lá atrás em 2011. Começamos lançando o e-commerce que ficou o maior e-commerce do México, que se chama Linio, que é um marketplace digital. Então a gente aí estava com o desafio de lançar um grande e-commerce em 6 países da América Latina, no México, Colômbia, Peru, Venezuela, Argentina. Entramos neste mundo do e-commerce, vendemos essa empresa em 2016 e nesse momento a gente entrou no mundo do varejo alimentar. Começámos com um modelo de marketplace de entrega de supermercado, e aí a gente entendeu que o varejista precisava de tecnologia para ajudar a digitalizar a sua operação, para entrar no e-commerce com boa experiência de entrega, e a gente fundou o Instalip. Então assim nasceu o Instalip em 2019, como uma tecnologia que ajuda o varejista a operar o seu e-commerce com uma grande experiência de entrega e com muita eficiência e rentabilidade no seu e-commerce. Quer dizer, vocês começaram antes da pandemia, portanto, muito pouco antes da pandemia, né? Mas já antecipando, então, uma necessidade que vocês viam no varejo alimentar, por exemplo, de implementar tecnologia, né? A gente não sabia que ia haver a pandemia, mas a gente sabia que o varejo alimentar ia digitalizar. Uhum. E a gente já tinha a experiência de estar noutras categorias, de ver que todas as categorias iam entrar no digital cada vez mais, e que o setor alimentar e os supermercados não iam ficar atrás. Era só uma questão de tempo. Aí tivemos sorte, eu acho que tivemos alguma sorte, porque a gente começou operando com varejo alimentar e e-commerce ainda antes da pandemia. Primeiro com a nossa própria operação. A gente começou a construir tecnologia para a nossa própria operação e em 2019 começou a entregar essa tecnologia para o varejista. Aí quando chegou a pandemia, já tínhamos uma tecnologia que estava testada, que já estava a rodar, já funcionava, já estava otimizada e estava preparada para o grande crescimento que veio depois a seguir. Muito legal. Essa coisa de antecipar uma tendência, como você falou, que era inevitável, né? Mas talvez nem todo mundo tivesse esse olhar tão adiante assim, né? E conta um pouco da vinda, até do motivo de você estar aqui hoje no Brasil, gravando com a gente o Bora Varejar aqui no nosso estúdio da Mercado e Consumo, e da participação da empresa, da atuação da empresa aqui com varejistas no país. Claro. O Instalip, como eu estava falando, começou em 2019 no México, no Chile, no Peru. Hoje em dia estamos em 20 países diferentes. Estamos em 10 países na Europa também, que vão desde Portugal, a Espanha, a Itália, a Áustria, a Alemanha. E
normalmente a gente trabalha com um grande varejista, depois eu conto mais para você, que eu sei que vocês gostam destas, de saber outras histórias. Gostamos de histórias. E a gente entrou no Brasil há 2 anos atrás, primeiro com uma operação mais pequena, agora estamos dando uma grande acelerada no Brasil, é uma grande prioridade para nós. Trabalhamos já com alguns grandes varejistas do mercado local, com o Zafari, com a Coop, com a Festival, com o Super Nosso, com o Mambo aqui em São Paulo. São 17 cadeias hoje em dia já cá no Brasil. O objetivo é investir em grande. Nós acreditamos muito no Brasil, acreditamos que é um grande mercado e o nosso objetivo com esta entrada no Brasil é trazer aquilo que a gente já está vendo no México, no Chile, na Europa, e as necessidades tecnológicas que existem nesses mercados, trazê-las também aqui para o Brasil e trazer um standard muito elevado de tecnologia. Algo até que eu acho que é bem engraçado é o facto de a gente trabalhar na Europa e outros mercados, a mão de obra é mais cara e isso faz com que você tenha que encontrar eficiência para o varejo através do software. Então a gente tem essa pressão de criar um software que funciona muito bem para gerar eficiência e aplicá-lo aqui na América Latina, onde já conseguimos trazer com um standard muito elevado e que ajuda muito o varejista no mercado local. Você estava falando que a Instalip começou no México e aqui no aquecimento você estava falando que teve outras passagens por outros lugares do mundo, né? Então, você tem algumas experiências em outros lugares do mundo e chegou aqui no Brasil. Qual que é, Antônio, para você a parte boa, a melhor parte de estar operando aqui no Brasil e as maiores dificuldades? Isso pensando aqui mesmo e também fazendo uma comparação com o que você já viveu em outros países do mundo. Sim. O Brasil tem várias especificidades. A gente vê que noutros mercados nós temos um desenvolvimento do e-commerce e do digital frequentemente maior e mais profundo do que no Brasil, em particular no setor alimentar. Para dar um exemplo, por exemplo, no México, nós trabalhamos com os maiores varejistas operando lá, caras como o Walmart, que é o maior varejista do mundo, como o 7-Eleven, que é a maior convenience store do mundo, como o Walgreens, que é a segunda maior cadeia de farmácias do mundo. Todos estes são clientes nossos. Então a gente já está exposto um pouco a essa realidade, operando com volumes maiores, com penetração do e-commerce que são mais elevados. Então quando nós chegamos no Brasil, nós já vimos um pouquinho o que vem a seguir em vários aspectos. Tem uma coisa muito boa do mercado brasileiro que é gigante. Somos muitos aqui no Brasil. É um mercado muito grande, tem muito varejista, tem muito consumidor e também é um mercado onde o cliente gosta do digital. Todo mundo sabe, o social media no Brasil é gigante. O que o mercado está precisando no Brasil é boas ferramentas tecnológicas que permitam entregar uma boa experiência para o usuário final e que permitam ao varejista operar com rentabilidade. Então isso é a oportunidade que nós identificamos, é um mercado gigante que é muito digital em partes não transacionais e que está faltando ter acesso a ferramentas tecnológicas para operar melhor e com mais eficiência. É isso que nós vimos aqui fazer. Muito bom. Você está falando dessa digitalização e o brasileiro realmente ele é, no mínimo, um curioso, né? Quando fala em tecnologia, ele está disposto a experimentar, né? A gente viu, especialmente de alguns anos para cá, 2, 3 anos para cá, delivery de alimento e bebida crescer muito aqui. Não era algo absolutamente comum, né? Fazer compra de supermercado pela internet não era nada comum aqui no Brasil. E aí veio a pandemia, as pessoas começaram a fazer. Eu, por exemplo, nunca tinha feito. Comecei a fazer, hoje faz parte da minha rotina. Vou também no mercado fisicamente, presencialmente e tal, mas isso passou a fazer parte da minha rotina. Assim, a gente tem outros serviços também, enfim. E isso deve continuar crescendo, né? O que isso significa na prática para o negócio de vocês aqui no país? Essa experiência que você está partilhando é o mesmo que nós vimos em vários mercados. Antes da pandemia, antes do Covid, vínhamos menos de 1% da operação passando através do e-commerce e do delivery, então era bem pequenininho. E muito varejista não dava muita atenção, exceto 1, 2, 3 principais players. Isso significava que nesse momento não existia infraestrutura tecnológica e não havia a intenção, não havia a atenção dentro do varejista para o canal do delivery. Quando isso começa a crescer muito,
o que a gente vê é que, não existe infraestrutura tecnológica para aguentar essa escala. 2, quando você começa a crescer o delivery e não tem essa infraestrutura, a experiência é ruim. Você como cliente pede e chega tarde, não chega ao produto que você pediu, você não sabe o que está acontecendo. E tem um terceiro desafio, que é, quando o e-commerce começa a crescer para o varejista, há um desafio de rentabilidade. Porque se forem bem pequenininho, você tem uma loja que fica no seu bairro, alguém da loja vai lá entregar, não tem custo extra. Quando você começa a escalar e começa a ter volume, você já precisa o separador na loja, precisa o cara da loja, precisa o motoboy, precisa o caminhão. Agrega uma série de custos que tem um problema de rentabilidade para o varejo, e o varejo existe para dar lucro. Então, qualquer coisa que põe pressão na rentabilidade é um problema. Então, estes são os grandes problemas da escala. É manter a consistência da experiência de entrega. 2, conseguir operar rentavelmente. E tem este desafio também de como é que você tem uma tecnologia que possa suportar este escalar da operação. Tem um tema também muito engraçado, que é uma tecnologia que é cara de construir. Então, se você tiver uma operação pequena, você não consegue diluir o custo de inovar e de continuar a construir essa tecnologia. Então você precisa de escala para conseguir fazer isso, e parte da nossa missão é essa, é entregar uma tecnologia que está a chave na mão para os diferentes varejistas para aguentar esta escala. Você falou da questão de rapidez, né, de prazo, e hoje é algo também que a gente, eu digo como consumidor, né? A gente quer mais rapidez. São dados da própria Instalip, aliás, que eu tenho aqui, mostrando que no caso das entregas de supermercado, o supermercado é uma das categorias em que o cliente espera mais ainda que as entregas sejam mais rápidas, ultra rápidas, né? Aquela coisa, às vezes quantos minutos, né? Não é mais nem para amanhã ou para hoje à tarde, enfim. Como que você consegue, como se consegue hoje, enfim, um varejista, né, do segmento alimentar, entregar rápido e, ao mesmo tempo, manter qualidade? E aí a qualidade a gente está falando tanto de como levar esse produto para o consumidor final, como ele vai chegar lá, né, bem apresentado e tudo mais, mas também com bom atendimento, né, enfim, qualidade em tudo que isso representa. E só fazendo um adendo na pergunta da Iana, a gente vê no pré-pandemia, antes da pandemia acontecer, era meio que normal o consumidor esperar ali, isso para qualquer produto, tá? Comprando pelo e-commerce, 7 dias, né? 8 dias, 6 dias, tal. Com a pandemia, com todo mundo em casa, ninguém podendo ir às lojas, isso parece que deu uma acelerada, e parece que hoje o consumidor daqui a pouco está esperando que tudo seja entregue em minutos. É um grande desafio. Sim. É 100% verdade. É algo que também não é exclusivo do Brasil, que é uma tendência mundial. Falando do varejo alimentar, que é o nosso negócio principal, pré-pandemia, aí em 2019, 2018, era normal você ter entregas ao dia seguinte. Começou a ser entrega para o mesmo dia, aí começaram vários players a fazer entregas em 15 minutos, 20 minutos, e isso virou um pouquinho a ideia de como você abre a torneira e sai água. Também você pode entrar no aplicativo e que lhe chega tão rápido como a água da torneira. Essa ideia ficou mais na cabeça do consumidor, e não é fácil. Primeiro, para você conseguir fazer isso, você precisa de um software que ajude a fazer isso. Se você fizer papel e caneta, você não tem como você escalar isto, porque com papel e caneta você vai perder a ordem de tudo o que está a acontecer, vai ter um montão de ineficiência. Você precisa de algo que ajude a fazer isso, a tecnologia ajuda a fazer isso. Segundo, você precisa de densidade. O que eu quero dizer com densidade é você precisa de ter, numa determinada região que você está operando, muitas entregas e muita operação por hora. Então, com o crescimento do e-commerce, foi aumentando a densidade da operação e fica a ser possível a entrega mais rápida. Um tema que é muito importante sobre a rapidez da entrega é que uma tendência 2023 que a gente vê no varejo mundial é: você quer rápido, sim, você quer entrega no mesmo dia, e no setor alimentar em 1 hora, em 2 horas, o Express é verdade, e o cliente quer comprar Express. Se o seu supermercado não oferece Express, vai estar perdendo mercado para o player que sim oferece. Mas ao mesmo tempo precisa ser rentável. Então,
Um tema que tem a entrega rápida para o varejista é que quanto mais rápido você quer entregar, mais caro fica a sua entrega e a sua operação. Então isso é um equilíbrio que você precisa achar entre rapidez e a rentabilidade da sua operação de e-commerce. E o cliente está disposto, desculpa te interromper, mas o cliente, o consumidor final está disposto a pagar esse preço maior pela rapidez? O cliente está disposto a pagar para ter entrega, o cliente está disposto para ter entrega mais rápida até certo ponto. Então, tem muito player de entrega em 10 minutos, 15 minutos, que teve grandes problemas de rentabilidade no mercado mundial no último ano, em que precisamente porque, como você dizia, o cliente estava disposto a pagar até certo ponto, mas não o suficiente para pagar uma entrega em 10 minutos, mas sim o cliente quer a entrega numa hora, em 2 horas. De um ponto de vista de tecnologia, você precisa que a tecnologia esteja, gerindo bem a capacidade, saber que capacidade você tem na loja e de entregadores para poder estar oferecendo em cada momento a entrega rápida ou não. 2, você precisa de um bom sistema de distribuição de tarefas para o staff da loja e o staff da entrega. Você precisa de um bom sistema de alertas que esteja dizendo que está a ficar tarde. Prometeu entregar numa hora e está entregando em 2 horas. Então, a questão dos dados e ter estes dados em tempo real é muito importante, e ter uma boa tecnologia que o organize permite ter esta boa experiência na entrega. Pensando nessa parte de tecnologia, a gente está falando do consumidor também, nessa coisa da entrega, da rapidez e tal. A pandemia deu uma modificada no comportamento do consumidor, né? E eu queria saber o desafio de vocês nisso, em manter esse foco total no consumidor e na parte tecnológica digital, né? Porque a gente tem aí esse olhar para as lojas físicas, mas como ter e os cuidados de se ter esse olhar olhando pela parte tecnológica. Sim. Aquilo que a gente faz tem 2 grandes objetivos. Um é a rentabilidade e eficiência na operação, o outro é justamente a experiência do cliente. Tem uma métrica que nós seguimos muito, que é o NPS, ou Net Promoter Score, que é uma métrica que mede a satisfação do cliente. O nosso impacto no NPS com a implementação daquilo que nós fazemos é normalmente de 20 pontos extra. Então você pega um NPS de 50 pontos, para dar um exemplo, pode chegar a levá-lo a 70 pontos. Como você faz isto? A tecnologia é um condutor de um processo muito standardizado, muito organizado, que limita os erros e garante que você está chegando ao que você prometeu exatamente ao cliente. Então, a gente vê a tecnologia como uma ferramenta que exatamente é o que permite entregar essa boa experiência de entrega para o cliente final, em que uma boa medição, o Net Promoter Score, outra medida que a gente tem e que vê muito no e-commerce supermercado, é a taxa de retenção do cliente no e-commerce, e essa é outra métrica muito importante que nós vemos impactar também. Muito bom. A gente está falando aqui de mudanças de comportamento do consumidor, né? O Gustavo bem pontuou aí dessas mudanças várias, né, que aconteceram nesses últimos anos. Tem uma mudança também relacionada a valor do consumidor, né? Valor que ele dá para as coisas, a valor que ele dá para as empresas quando ele vê, por exemplo, as questões ESG, valorização de pessoas, dele, da comunidade em que ele está inserido, né? E aí, quando a gente fala de varejo alimentar, tem muito essa ligação com comunidade, com bairro, né? E tudo mais. De sustentabilidade também. Como é que você vê essas questões e como é que vocês trabalham isso numa empresa de tecnologia? Acho que há 3 focos importantes para nós nesta área. O primeiro é, se você entregar boas ferramentas de trabalho para as pessoas que trabalham no varejo, elas podem fazer um melhor trabalho, podem ser mais felizes no trabalho que têm e mais eficientes no trabalho que fazem também. Então, entregar uma ferramenta que é super amigável e que ajuda as pessoas a fazer o seu trabalho, nós vimos como parte da nossa responsabilidade um pouco mais alargada como operadores no setor de varejo. O segundo elemento há uma parte da nossa solução que permite um chat direto entre o separador da loja, o transportista e o cliente final. E o que a gente busca é permitir uma comunicação mais humana entre a pessoa que trabalha na loja, o transportista e o cliente final na sua experiência de e-commerce. Por exemplo,
Um dos maiores pontos de fricção que tem na compra digital é a ruptura de stock. Você sabe que tem 30, 40% do pedido vai ter uma ruptura de stock. Você pode tratar isso como uma máquina desumana ou você pode humanizar, tal como o varejo deve ser humano. E o que a gente permite é que o separador da loja possa chatear direto com o cliente e validar com o cliente. Não tem este produto, tem este outro produto. Tem aqui este produto novo que chegou na loja, você está interessado em comprá-lo. Mas esta humanização da comunicação entre a pessoa da loja e o cliente final, nós vimos como uma oportunidade de aproximar o varejo com a comunidade onde está inserida. A terceira parte tem a ver com a eficiência do delivery. Se você faz um delivery que tem um bom roteirizador, que consegue com menos quilómetros, com menos gasolina e menos poluição gerada no processo de entrega, você está tendo um bom impacto no ambiente, porque por cada compra que o cliente final decide fazer, você tem uma pegada ambiental menor. Então isso é outra parte daquilo que a gente faz no nosso trabalho, é entregar um software que é focado na eficiência e que está reduzindo a poluição e o impacto ambiental da operação de delivery, que é bem importante. Você acabou de falar do segundo ponto de humanização, né? Vocês são uma empresa de tecnologia e quer dizer, com inteligência artificial, com um avanço forte e rápido da tecnologia, né? Como manter e, se vocês olham para isso, a humanização, mesmo adotando essas novas práticas de inteligência artificial, realidade virtual, enfim, o que seja. Mas a importância e como manter a humanização no processo. Nós enxergamos a tecnologia como uma ajuda para as pessoas. Então, o nosso software todos os dias é usado por 20 mil profissionais de varejo, que todos os dias entram e abrem os nossos aplicativos, são 20 mil todos os dias, entre os separadores de loja, entregadores, é muita gente que 100% do seu, não sempre, uma grande parte do seu trabalho é trabalhar com a nossa tecnologia. E o que a gente enxerga é que se entregamos uma boa usabilidade, se entregamos um bom aplicativo, um bom sistema que faz com que a pessoa consiga fazer mais coisas em menos tempo, estamos a ter um impacto positivo na vida dessas pessoas. Se o software estiver ajudando a que cada pessoa do profissional de varejo esteja fazendo tarefas que são mais acertadas, com menos erros, com maior priorização, você mantém a componente de as pessoas continuam a fazer o seu trabalho, mas com uma ajuda para fazê-lo melhor. E esse é um pouco como nós pensamos este tema. Há várias aplicações da inteligência artificial. O Instaleap utiliza a inteligência artificial em várias partes do nosso processo e em várias partes do nosso software, e isso é o que no final do dia permite que as pessoas sejam mais efetivas e mais eficientes naquilo que fazem no seu dia-a-dia. Esse exemplo que você deu do chat, né, da pessoa da loja com o cliente, eu acho que é um exemplo muito bom assim, de humanização da tecnologia, né? Porque você permite essa comodidade para o consumidor de fazer a compra online e tal, escolheu lá seu carrinho, às vezes é aquele carrinho que ele vai sempre comprar igual, mas naquele dia tem uma ruptura, está faltando um produto, mas ele se sentir seguro a ponto de, não, alguém vai olhar para mim, né, para o meu carrinho, com essa personalização, vai propor uma substituição, ou como você falou, tem uma novidade aqui, você está interessado. É um jeito bastante puro, né? De você misturar tecnologia com humanização de atendimento, no fim, né? É verdade. E nós até vamos um passo mais além, e que é permitir uma comunicação direta com o WhatsApp do cliente. Ou seja, você está no seu WhatsApp, a ferramenta que você já usa para falar com os seus amigos, com a sua família, e essa mesma comunicação de você como cliente por WhatsApp está chegando no aplicativo de produtividade do separador da loja. Então a pessoa da loja tem a sua ferramenta de trabalho normal, em que facilita todo o seu trabalho, mas ao cliente final chega de uma maneira fácil, que é o WhatsApp, que é o que você usa para falar com a sua família e com os seus amigos, com a forma de comunicação super natural e super que você já está habituado. A usabilidade que você fala que é fundamental, né? Eu acho, pelo menos. Não sei, Gustavo, eu acho que quando a gente usa tecnologia, a usabilidade é o que vem
é o que te conecta, de fato, com aquilo, né? É o que faz você ir adiante, continuar usando aquele serviço. É o que faz não, você né? continuar fiel àquilo. Exato, Né? exato. Antônio, você falou agora há pouco sobre alguns clientes de fora, né? Queria que você falasse um pouco dos clientes aqui do Brasil. Se tem alguma coisa interessante para você contar para a gente sobre isso. Sim, a gente trabalha com vários varejistas aqui no Brasil. Trabalhamos com o Mambo em São Paulo, o Super Nosso, o Festival. São 17 cadeias de varejo. Vários deles estão no top do varejo alimentar no Brasil. E que começaram progressivamente ao longo dos 2 últimos anos. Há vários que eu ainda não posso falar, estão aí na preparação. Mas que estão crescendo bastante, e nós estamos muito animados com o mercado brasileiro. Você acha que, você falou, nos últimos 2 anos, né, a pandemia acelerou a esses clientes a procurarem soluções como a da Instalip? Sem dúvida. Havia muitos clientes e havia muitos varejistas que não tinham uma infraestrutura tecnológica para poder operar. E aí, quando o cliente começa a pedir serviços de delivery, serviços de e-commerce, eles não têm essas ferramentas e começam a procurar no mercado ferramentas que lhes permitam operar melhor. E é isso que o Instalip faz. Então, entregar uma ferramenta que permite que eles possam operar, chave na mão. Nós, até ao dia de hoje, investimos mais de 10 milhões de dólares só no desenvolvimento da tecnologia, ou seja, aquilo que a gente hoje em dia entrega para um varejista já teve 10 milhões de dólares investidos nessa tecnologia, e nós entregamos isso chave na mão. Entregamos 10 milhões de dólares e 8 anos de desenvolvimento de software de um dia para o outro com essa disponibilidade, e essa aceleração da ferramenta com que você começa a operar entrega muito valor para o varejista. Total. O que você vê de futuro? Você falou de inteligência artificial, a gente falou de entrega ultra rápida, isso já é presente, né? O que você imagina de futuro quando a gente fala em tecnologia, especialmente para esses varejos que são tão desafiadores, né? A gente não está falando de qualquer tipo de varejo. Varejo alimentar, setor farmacêutico com o qual vocês trabalham também, são desafiadores, têm margens pequenas, enfim. O que vem mais aí, você imagina, de inovação para ajudar esses varejistas? Há vários temas que são importantes. Há um primeiro tema que é ultra personalização. Então, quando você pensa em e-commerce, o e-commerce 2023 e 2024 é um e-commerce que é cada vez mais o seu website é diferente do website do seu marido, seu primo, de qualquer outra pessoa, ainda que esteja a comprar no mesmo site, desde os produtos que são recomendados, aos banners que você vê, às categorias que você vê, aos próprios resultados de um search, podem ser diferentes. Então, esta ultra personalização automática vai crescer cada vez mais. Cada vez mais você vai ter uma experiência completamente diferente num mesmo site que outra pessoa. Há um segundo tema que nós vemos muito, e este toca-nos mais diretamente, que é a automatização. A gente vê a automatização em processos de loja, a gente vê a automatização em processos de varejo. Isto pode significar desde software até hardware. Então, em casos de hardware, nós temos clientes que já têm robôs que fazem o picking e que não têm pessoa a tocar uma ordem de e-commerce. Ou seja, você compra e quase que ninguém tocou na sua ordem até o processo de delivery. Então, começa a haver hardware que é muito, muito bom a fazer processos que antes faziam 100% manuais. A outra ponta da automatização não precisa só ser máquina. Você pode ter um software que ajuda a tomar decisões, que reduzem certas partes muito repetitivas do processo e que ajuda que tudo seja mais automático. Esta automatização pode aplicar desde o que acontece no e-commerce até como é que uma loja vai funcionar amanhã, como se estão tomando decisões de quando tem que acontecer a reposição, como é que você verifica o checklist da loja, como é que você verifica a execução do standard de qualidade, o conteúdo de stock. Ou seja, tem muitas aplicações diferentes em como funciona uma loja normal de varejo que vão ser cada vez mais automatizado, e o software vai, ainda que exista uma parte manual da operação, o software vai ajudar a decidir o que é mais importante verificar neste momento específico, e isto é contextual e vai mudando todo o momento. A gente acredita que o software aplicado ao e-commerce também
vai continuar nesta componente da automatização a fazer com que seja mais rentável a operação e mais consistente. Há uma terceira componente que é importante também, que todo mundo está falando, que é a inteligência artificial. Eu vejo a inteligência artificial como uma ponta mais da automatização e que vai ter diferentes aplicações. A verdade sobre a inteligência artificial aplicada ao varejo é que ainda não existe o silver bullet, ainda não existe uma receita que já se sabe é exatamente assim que vai ser a aplicação. Ainda ninguém sabe, mas todo mundo está tentando descobrir. E todo mundo está tentando descobrir em 2023. Eu acho que nos próximos 12 meses vai começar a ficar mais claro qual é o panorama de onde é que você tem as aplicações de inteligência artificial mais úteis ao varejo e que entregam mais resultados. O último ponto vai continuar a digitalização. Então ela começou na pandemia, mas ela vai continuar. Os analistas de mercado não prevêem uma desaceleração da digitalização. Ela vai continuar a avançar. O digital vai continuar a crescer mais rápido do que as lojas. Então isso é uma componente bastante importante e que esperemos aportar um pouquinho também a essa evolução. Indo para o final da nossa conversa, eu anotei aqui os pontos que você falou agora: ultrapersonalização, automatização, inteligência artificial e a continuação da digitalização. Mas eu sei que vocês, de tecnologia, são um pessoal que olham lá para frente, mas bem para frente, né? Então isso aqui a gente está falando de 2023, 2024, né? Você, Antônio, tem alguma coisa que você enxerga muito lá para frente? Algo disruptivo, assim, algo que pode ser diferente de tudo isso aqui? Ou não, é essa sequência mesmo? Eu acho que no varejo vai ser um pouco uma sequência disto que está aqui, do que nós acabámos de falar. Isto vai ser tudo bastante disruptivo. Então, a aplicação disto na prática vai significar um montão de coisas. O varejo é um negócio que tem centenas de anos. O cadeia supermercadista é um negócio que tem décadas. Acho que vai demorar algum tempo a evoluir, mas estas tendências vão ser aplicadas e eu acho que vão ter um montão de mudanças na indústria. Essa coisa de inteligência artificial é meio que você falou, né? Quer dizer, bem o que você falou de... Estamos ainda numa zona de descobrir o que é útil realmente, né? Quais são as possibilidades a se explorar e que isso de fato vai ficar, né? A gente está no momento de descoberta, né? Não que a inteligência artificial seja tão nova assim, mas é agora que a gente está falando mais disso, né? E acho que, como ele falou, a hora que isso ficar claro e a hora que se descobrir a maneira como se utilizar, vai ser disruptivo. Exato. E aí traz retorno direto para o negócio, né? Queria fazer uma última perguntinha, se me permite, Gustavo, antes do nosso quadro final. Que você falou uma coisa que me chamou a atenção porque é muito real, que é a questão do tempo, né? As cadeias de supermercado, inclusive aqui no Brasil, são cadeias, redes que têm muito tempo, têm tradição, às vezes são redes familiares. E às vezes é mais difícil, e talvez não seja por acaso, que o setor dos supermercados aqui no Brasil foi um dos últimos a se digitalizar, né? É mais difícil você implantar inovações nessas empresas. Como você vê esse desafio? É assim também em outros países que vocês operam? Sem dúvida, o varejo alimentar tem sido dos últimos a digitalizar-se internacionalmente. O principal motivo para isso, eu acho que tem que ver com, é uma categoria que é difícil de ter uma experiência perfeita para o cliente final. E o segundo é que operacionalmente é difícil de executar. E eu vou explicar um pouquinho o porquê disto. Quando você compra um celular é aquele modelo, você sabe exatamente o que você tem que comprar e você compra por preço. E aí você monta um marketplace de tecnologia e é puramente um jogo de preço. Então é muito simples de montar o negócio e é muito simples de você como cliente enxergar algo que vale 1.000, eu compro por 950, poupei 50. Simples. Sim. Quando você pensa no digital, no varejo alimentar, é a comida que você está a dar para a sua família. São os produtos que você está pondo na sua casa para a sua família todo o dia. São um carrinho de 30 produtos, 40 produtos, que você compra todas as semanas, que não é só algo que você compra uma vez e acabou.
Então você tem uma carga emocional também associada maior, tem uma expectativa mais elevada e é mais difícil também assegurar que o tomate, a alface, a carne é exatamente aquilo que você quer levar para a sua família quando está comprando. Por outro lado, operacionalmente, como é uma operação que é de entrega a partir de loja ou de entrega urbana, é mais difícil de executar. É mais caro, é mais difícil de fazer rentável, tem mais expectativas, então é muito mais difícil de fazer escalar por estes mesmos motivos. Então é internacional o que a gente está falando. Eu diria que o Brasil tem uma especificidade e que é que o mercado de varejo é mais fragmentado do que outros mercados. Verdade. Tem muitos mercados de varejo internacionais onde você tem os top 3 players têm 70% do mercado. Nacionais, né? Aqui a gente tem players grandes regionais, às vezes. Exatamente. Né? Por exemplo, no México você tem o player número 1 do mercado, tem mais de 40% de share de mercado. No Brasil você não tem nenhum player no varejo alimentar com mais de 40% de mercado. Você tem 300 cadeias de varejo alimentar que são relevantes, que muitos deles são o líder na sua cidade, são o líder na sua região, no seu estado. E porquê que isto impacta também a tecnologia? Porque a disseminação da informação é mais lenta, porque você está operando em cidades diferentes de uma maneira mais fragmentada, e tem um motivo económico também, que é, se você for um cara muito grande que vende 10 bilhões de reais, você tem muita grana para pôr em tecnologia. Se você vender 100 milhões de reais, 1 bilhão de reais, você não tem um budget para estar a inovar tanto e para pôr tanto dinheiro em tecnologia. Para mim, isso abre uma oportunidade muito grande para o Brasil, que é o facto de a gente oferecer uma solução tecnológica que divide entre muito varejista, permite amortizar e dividir o custo da inovação entre muitas pessoas ao mesmo tempo e ter acesso ao melhor da tecnologia. Mas torna mais lenta a adoção de tecnologia no mercado local, sem dúvida. Eu acredito que os modelos de software as a service, como aquele que nós oferecemos, podem vir a alterar isto porque facilitam o acesso à tecnologia e mesmo à informação do que está acontecendo noutros lugares. Então, Checkout? Checkout, vamos lá. Nosso quadro Checkout, Antônio, é olhar para a câmera da verdade aqui e dar o seu recado final para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que pode ser sobre o tema ou sobre o que você achar relevante. Tá, uma mensagem final. Peraí, desligou na hora que eu chamei o checkout, não foi? Maravilha, porque é da corte. Porque saiu... Apagou, né? Quer chamar de novo o quadro? Isso que eu vou Melhor, fazer. né? Storage aqui, né? Ainda bem que foi bem no momento, Foi né? bem na hora. Deu pra interromper sem tirar o fluxo da conversa. Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos para o nosso quadro Checkout, então. Que o Antônio vai olhar para a câmera da verdade aqui e vai dar o seu recado final, Antônio. Pode ser sobre o tema que a gente conversou ou sobre o que você quiser passar para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Tá. Uma mensagem final, resumindo um pouco a nossa conversa também. Eu acho que o varejo está ficando cada vez mais rápido, cada vez mais dinâmico. O varejo está ficando também cada vez mais digital e não vai abrandar o ritmo de digitalização. E a única forma que você tem de, no varejo, ficar relevante rapidamente e competir neste mercado é ter um bom partner tecnológico, ter bons partners que ajudem a manter este ritmo de inovação. É para isso que existe a Instaleap. Não precisa inventar tudo sozinho, tem bons partners no mercado. E a última mensagem também, foque no seu mercado local, no seu mercado regional, mas não deixe de olhar para o que está acontecendo lá fora. Há grandes varejistas no mundo, há grandes experiências de retalho fazendo coisas incríveis que você pode copiar, e se você conseguir aprender rápido dessas experiências, você consegue ir mais rápido e consegue ultrapassar
os seus competidores. Então eu estou muito animado com o Brasil e com a evolução do varejo brasileiro e muito contente de ver o que vai acontecer nos próximos meses. Antônio Nunes, CEO da Instalip, muito obrigado por participar aqui do Bora Varejar. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada, Antônio. Prazer receber você aqui no nosso estúdio. A Ana Freitas, minha co-host, editora-chefe da Mercado e Consumo, obrigado por compartilhar essa mesa aqui comigo e com o Antônio. Obrigada, um prazer sempre. Pessoal, voltamos no próximo episódio. Bora Varejar, Mercado e Consumo, redes sociais do Mercado e Consumo. A gente está onde, Ana? Em todos os lugares, é isso? Onde você quiser ler ou ouvir, ou, enfim, se informar sobre varejo de consumo no Brasil e no mundo, estamos lá, não é isso? Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei. E bora varejar!